Eu estava enrolando pra esse momento chegar. Eu tô há um tempo pra ler Trono de Vidro, comecei a ler Trono de Vidro e eu confesso pra vocês que eu já comecei a ler uma vez. Eu comecei, na verdade, a escutar em audiolivro e depois eu comecei a ler um pouquinho em e-book, né? Porque eu só tenho ele em e-book. Mas eu não curti tanto o início do livro. Eu tenho esse fenômeno com os livros da Sarah J. Maas. Todo o início do livro dela eu acho um pouco arrastado, assim, um pouco difícil de engajar, digamos assim. Isso aconteceu a mesma coisa com a Kotari, agora aconteceu de novo com o Trono de Vidro. Mas eu sei que todo mundo fala que essa é a melhor saga que tem na série de Mass, e eu amei muito a Kotar. Então eu falei, eu tenho que tentar de novo com o Trono de Vidro. Esse aqui é o vlog de leitura de Trono de Vidro. E porque as pessoas falam que é interessante ler Lâmina da Assassina antes de ler Trono de Vidro, eu comecei a ler e cheguei na metade mais ou menos. Eu também não achei super interessante o Lâmina da Assassina, porque, né, são vários diferentes contos e tal, e esse é um tipo de narrativa que geralmente não me interessa muito. Eu pretendo terminar ele, ou pelo menos saber o que aconteceu com o amigo dela. Quem leu Lâmina da Assassina sabe que tem um amigo dela lá que ajuda ela na missão de liberar os escravos, e ele meio que some depois que eles fazem isso, e eu ainda não cheguei na parte que ela descobre o que aconteceu com o amigo dela. Então eu fiquei curiosa com isso, assim, e foi interessante pra descobrir a personalidade dela, que ela é muito, né, a moça se acha, acha que é a melhor de todas, tão nova, né? A melhor assassina de todos os tempos. Então agora a gente vai começar Trono de Vidro, ainda sem terminar a Lâmina da Assassina, mas como eu falei pra vocês, um dia eu terminarei. Só que eu vou começar a escutar ele de novo em audiolivro, porque eu preciso ir no centro comprar um presente pro meu marido, que tá de aniversário daqui a uma semana e pouquinho. Preciso comprar suéteres novos, porque chegou o outono aqui na Bélgica, então preciso de roupas novas. Então eu vou escutando audiolivro, dando uma olhada no centro e vou levar vocês comigo. E depois dar um pouquinho das minhas opiniões sobre o que eu ouvi. Gente, preciso conversar, vocês têm poucas coisas que eu odeio mais do que experimentar roupa. Mas eu experimentei roupa, achei algumas blusas que eu gostei. E enquanto isso, Dona Celina Sardotti está conhecendo o príncipe herdeiro de Aderlan. E o capitão acabou de pegar ela lá, ela estava sendo escravizada e tal. E estamos nessa parte ainda bem no início do livro. Essa parte eu lembro ainda, então tá tudo certo. Na loja comprar o presente de aniversário do meu marido. Ele é viciado em board games. Ele ama board games, tem uma coleção lá em casa. Então, estou aqui na área de board games. Eu sei que ele quer muito esse jogo aqui que chama Harmonies. Então, eu vou levar esse aqui de presente pra ele. Inclusive, aqui na loja temos uma seção de livros, né? Aqui temos edições especiais. Olha que linda essa edição especial de Quicksilver. Ela é prateada aqui na volta. E quando tu abre, tem uma arte da protagonista aqui. Muito linda. Pelo menos que eu não gosto de livro, mas a edição é muito linda. Temos nosso Dio Fort Wing aqui, com as páginas, ó, os dragõezinhos. Temos os romances Spice, que eu gosto. Aqui tá tudo em inglês, o que é um milagre. Ai, que linda essa edição de Deep End, olha. Que linda, com o padrão da piscina. Achei lindo esse aqui, ó, A Heart for Christmas. Muito lindo, dourado aqui também. Tem coisas de Halloween já. Esse aqui que é bem a vibe de outono que estamos agora. Esse aqui não é uma edição especial, mas dizem que são bons esses livros, né? Ó, quem eu achei aqui, ó. Trono de Vidro, edição Simple One. Temos lá em cima a edição azul. E aqui toda a coleção. Eu acho que tem outras edições aqui. Aqui é Crescent City. Tem outras aqui no Trono de Vidro bem grandes. Esses. Olha que edições enormes. Meu Deus.
Já cheguei em 10% do livro. Eu tô começando a ficar um pouquinho mais interessada na história. Então, basicamente, a nossa dona Celina Sardotian, que é a assassina mais famosa de Adarlan, que é uma região lá do mapa de Erileia, ela era a assassina mais famosa desde os 16 anos, que é o que acontece lá com ela em Lâmina da Assassina, né, que é o livro que eu li um pouco. E agora ela tem 18 anos e ela tá presa nas minas de sal ali de Elsalvior, eu fico pensando no Eusébio, o shampoo. Ela tá presa nessa mina de sal porque aparentemente ela foi traída e ela foi sentenciada à escravidão nas minas de sal. E ela tá lá até que chega o Dorian, o príncipe herdeiro, né, de Adralan. E ele chega lá e fala sobre o reality show que o pai dele tá fazendo, que o rei tá fazendo, que é pra tentar descobrir, tentar achar o próximo ou melhor assassino do rei, né? Que vai ser o capataz ali e meio que matar todo mundo que ele quer. Então, cada pessoa, vão ser 23 ou 24 pessoas, vão ter um campeão, digamos assim, esses campeões vão competir. E o príncipe, né, o Dorian, ele escolheu a Celina como a campeã dele. Então, ele vai lá para propor isso, ele fala que, teoricamente, o rei vai libertar essa pessoa que ganhar a competição em 6 anos, mas ele propõe libertar ela em 5 anos, ela fala 3. Ele fala, não, 4. Então, em 4 anos, ela vai ser liberta se ela ganhar a competição, né, o reality show do quem é o melhor assassino. Ela aceita, é claro, porque ela tá há 1 ano já sofrendo ali, sendo escravizada, e ela tá muito magra e passando fome e tal, e só pela essa possibilidade da liberdade, ela aceita. Então ela sai lá com o povo todo, ela tá toda hora com o capitão da guarda real, que tá falando com ela ali, o Cale é o nome dele, Cale, algo do tipo. Esse cara tá sendo até que bem simpático com ela, assim, na medida do possível. E eles começam essa jornada pra voltar ali pro Forte da Fenda, que é onde fica ali o Castelo de Vidro, que fica o rei, onde vai ter a competição. E também é o último lugar ali onde a Celina foi presa, aparentemente. Antes dela ser escravizada, ela estava lá em Forte da Fenda. Então eles têm que cruzar ali, é uma viagem de 2 semanas, eles cruzam a floresta. O que eu achei interessante é que enquanto eles estão cruzando a floresta, ela comenta sobre a existência de féricos, que os féricos costumavam existir, mas depois que o reino ali foi conquistado, a magia parou de existir e inclusive a Celina ela costumava ter magia, mas que agora a magia não existe mais, os féricos que existiam eles meio que fugiram, né, e se espalharam pelo mundo, mas eles não existem mais ali neste universo. E ela conta um pouco disso, que eu achei bem interessante. E agora ela está prestes a chegar ali no Forte da Fenda para, né, começar o reality show do assassino dela. E é nessa parte que a gente tá. O que me irrita muito nessa personagem, né, na Celina Sardotia, é o quanto ela se acha, gente, ela se acha muito. Então eu fiz umas marcações aqui no livro, só com partes que ela se acha. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui os meus destaques, eu tô destacando tudo que ela se acha em amarelo. Então aqui, ó, Celina podia desarmar 2 daqueles guardas em menos de 1 segundo. Aí logo depois, em menos de 1 segundo, Celina podia passar os braços gemados por cima da cabeça do príncipe e esmagar a tragueia dele. Assim, tá bom, amiga. Bastariam 2 movimentos para desarmá-lo. Pode perguntar como eu consegui. Conseguiu o quê? Ficar tão famosa, talentosa, tão cedo. Meu Deus, eu gostaria muito de ter a autoestima de Celina Sardotti. Tipo, é um negócio fora do comum. E é claro, gente, eu tô em 10% do livro. E essa é a situação de Celina Sardotti. Ah, e no fim eu esqueci de mostrar as compras que eu fiz lá na rua, né? Não sei se vocês querem ver, mas deixa eu mostrar. Falei, eu tava precisando muito desse suéterzinho, então, principalmente pra trabalhar, né? E foi mais ou menos isso que eu comprei, mas eu comprei essa belíssima. Comprei tudo na C&A, tá, gente? C&A, inclusive, é uma marca holandesa, por isso que tem loja aqui. Ó, comprei uma calça de veludo azul escura, azulzinha, muito fofes. E um blusãozinho verde. E agora eu tenho roupas pra trabalhar, o que é sempre bom. Li mais um pouquinho, gostei de saber que o príncipe Dória odeia o pai dele, o rei, né? Inclusive o rei que estava sentado onde? No trono de vidro. Tá aqui, que emocionada, sentada no trono de vidro. É interessante, no trono de vidro parece bem fácil de destruir. Ih, até o guarda real tá querendo a Celina, gente. Falando que ela tá bonita. O príncipe quer ela.
Um guarda real que é ela, é uma xerecuda mesmo, meu Deus. Voltei com uma atualização de 30% do livro, já cheguei em 30%. E muitas coisas já aconteceram desde então. A última vez que eu falei, a Celina tinha acabado de começar ali, tinha sido introduzida pro reality show dos Jogos Vorazes dos Assassinos. E agora ela realmente está sendo devidamente treinada e fazendo coisas interessantes. Ela já teve a primeira tarefa e tudo mais. Então, basicamente, ela conheceu o pessoal que vai competir ali com ela, né? O resto que também tá tentando ser um campeão ali do rei. O rei falou que durante as próximas 13 semanas eles vão competir. E uma pessoa vai ser eliminada por semana, e como eles são 24 e só 13 semanas, vai ter mais gente saindo, né, por semana, ou por ser fraco, ou por não ser digno, enfim. Enquanto isso, o rei vazou. Ele tá viajando, inclusive o guarda que tá treinando a Celina, né, que é o Cal, ele não sabe o que aconteceu com o rei, o que tá acontecendo. Ele, inclusive, fala que alguns cachorros do rei foram atacados, então tá um mistério ali sobre pra onde o rei foi, e também os guardas que ele designou para protegerem o rei, parece que o rei não ficou muito satisfeito com isso. Então tá um mistério de pra onde o rei tá indo, o que tá acontecendo, enquanto isso tá acontecendo. O Dorian, né, o príncipe herdeiro lá, ele inventou toda uma história pra Celina, para ela se fingir ser uma ladra de joias chamada Lilian Gordena. Então ela tá se apresentando como Lady Lilian. E ele tá falando pra ela dizer que ela é órfã de mãe e que o pai é um mercador da enseada do sino. Que não é nada parecido com a Selena. E ela fica indignada, tipo, eu sou a melhor assassina do continente, do mundo inteiro, de todas as existências de todos os assassinos. Mas eu tenho que dizer que eu sou apenas uma ladra de joias. Então ela tá indignadíssima. E ela também tá indignada que tem um povo achando que ela é a amante do Dorian. Inclusive uma moça lá chamada Caltan Rompier, uma moça lá e fica enchendo o saco dela. E ela também conhece a Alteza Real de Elvi. Gente, como é que fala esses nomes horríveis? Que chama Nehemia Interher. É uma princesa que vem dessa região. Ela já escutou muito sobre a princesa, dizendo que ela suportava grupos rebeldes, que passavam informações e experimentos clandestinos na terra dela. E ela tá pensando o que essa princesa tá fazendo lá, mas aparentemente a princesa foi mandada pra lá para aprender a língua local. Então ela não sabe falar a língua local, sabe falar a língua do território dela. E convenientemente a Celina sabe falar, então ela começa a falar muito com essa princesa quando vê ela no corredor, e tipo, oi fulano, o que tá achando? E a fulana tá odiando cada segundo, tá odiando a moça que tá acompanhando ela, que é essa Calten lá, que não tem noção de nada da vida. E ela fala, ai Celina, se você puder me fazer companhia. E elas falaram uma vez, desde então nunca mais falaram, né? Tô em 30% do livro, elas nunca mais falaram, só essa vez. E a Celina começa a conhecer um pouco mais lá os competidores dela, ela começa a falar mais com o Nox, um ladrão de Perrant. O Pelor, que é um moço que não sabe muito atirar flecha, que também é super jovem. Ela conhece outros, tipo o Bill Hanstein, o Devorador de Olhos, que é alguém super famoso, assassino famoso, e aparentemente ele é encontrado morto em algum momento da competição. E tá um mistério por que o Bill fulano foi morto, porque ele é um dos competidores e agora os outros campeões estão com medo de serem mortos também. Muitos mistérios, né? O que tá acontecendo? Tem uma princesa vindo num lugar que apoia causas rebeldes. Aí os cachorros do rei estão sumindo, aí o rei sumiu. E aí tem campeões morrendo, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a Serena tá um pouco perdida, porque, né, ninguém conta nada pra ela ser a melhor assassina de todos os tempos. Enfim, eles não querem que ela saiba muita coisa. Embora ela esteja com um guarda real ali, que inclusive dá muito em cima dela e fica dando olhadas nela e tal. O Cal, né? Ele também não conta as coisas pra ela porque ele confia nela parcialmente, embora ele tenha começado a se abrir um pouco e contado mais a história dele, né? Ele falou que, na verdade, ele tem uma origem nobre, ele é amigo do Dorian, mas ele abdicou do cargo dele de Lorde para ser parte da Guarda Real, porque é o que ele queria fazer. Ele gostava de morar em Enseada do Sino, ali onde eles estão. Ele abdicou esse cargo aí de realeza, digamos assim, para ser o guarda real e ficar ali do lado do Dorian. Então quer dizer que o Cal e o Dorian são bem amigos. E eu não falei aqui ainda, mas a primeira prova, né? A primeira prova dos assassinos, do reality show dos assassinos, foi arco e flecha. Então ela ficou tipo, Celina comprimiu os lábios para não rir. Arco e flecha? Um concurso de arco e flecha? Sou Celina Sardotian, assassina de Aderlan. Se esses homens soubessem quem sou, parariam de rir, porque aparentemente os caras achavam que ela ia errar tudo, mas ela acerta tudo, inclusive o alvo mais longe ela acerta no meio, enfim, a Celina tá ótima.
E o Cal tá tentando falar pra ela assim, ai, vamos um pouquinho menos, né, amiga? Vamos tentar não chamar atenção, pra, né, as pessoas não descobrirem quem você é, porque daqui todo mundo acha que tu é Lilian. É isso, a gente tá nesse ponto da história, a gente já passou pela primeira tarefa, tá a ponto de chegar na segunda tarefa. Tá acontecendo todas essas coisas, gente assassinada, e a princesa que não apareceu mais. E aí tá faltando alguns detalhes na história. Tô achando bem interessante, a história me prendeu agora. Eu não estou mais com vontade de desistir do livro. Eu volto aqui com o update de 50% do livro quando eu tiver mais informações para contar. Uma coisa que eu não comentei antes, mas eu achei muito interessante desse livro, é que como ele é contado ali em terceira pessoa, tem capítulos que não são só a Celina narrando, ou enfim, ela falando alguma coisa. É a terceira pessoa sobre a Celina, mas também tem capítulos sobre o Cal, sobre o Dorian. Aqui é sobre a Cautin, que eu falei que era aquela moça chatona lá, ninguém suportava ela, enfim. Aqui é o capítulo dela, pra ela contar um pouco do relacionamento dela com o Duque de Barrington. Então, achei muito interessante essa dinâmica, assim, da gente ver um pouquinho de cada pessoa que tá no livro, e não somente a visão da Celina, o que, pra mim, torna o livro muito interessante pra gente ver diferentes lados, diferentes dinâmicas de relacionamento e tal. É uma coisa que eu tô gostando bastante desse livro. Gente do céu, vou confessar pra vocês, meu trabalho está atrapalhando a minha rotina de leitura. Hoje é terça-feira, eu comecei esse vlog de leitura no sábado. E desde o domingo eu não consigo mais ler porque trabalho. Então, assim, hoje vi uma oportunidade, porque tive que ir no mercado e talvez sair fazer exercício depois. Inclusive, botei roupa da academia para me motivar a fazer exercício. E eu pensei, vou escutando o audiobook no caminho, porque é o tempo que eu tenho. O trabalho tá consumindo aí. Consegui ouvir um pouquinho agora no mercado. Ainda tô bem engajada no livro. Se vocês lembram, nesse vídeo eu comentei que eu queria muito acabar de ler Lenda da Assassina só pra descobrir o que aconteceu com o Sam, que é o amorzinho dela lá. Ela acabou de falar no livro que aconteceu com ele, que ele morreu, que ele também foi traído. Então agora que eu vi que ele morreu, peguei um spoiler de Lenda da Assassina, infelizmente. Mas tudo bem, não me importa com spoiler. E agora eu tô querendo ler Lenda da Assassina pra ver se tem mais detalhes da Lenda da Assassina. Mas estou pensando pensamentos. E é isso, agora bora pra casa levar as compras. Pequena e grande demais ao mesmo tempo. Não participo de tais besteiras supersticiosas. Cuidado, meu amigo cínico. Avisou Celine. Faça um sacrifício ou dois por conta própria. Dorian lançou um curto aceno de cabeça para Finalmente voltando aqui com o update de 50% do livro, mesmo com o trabalho atrapalhando minha rotina de leitura, consegui chegar em 50%. Eu parei aqui quando ela tinha acabado a primeira tarefa já e tal, e a gente tava entendendo um pouco também sobre a vida do Dorian e sobre a vida do Cal, porque eles têm alguns capítulos que a narração é do ponto de vista deles, né? Que eu achei interessante, eu fiz várias marcações aqui pra ter alguns pontos pra falar. Eu achei interessante o Dorian ter 19 anos. Eu acho esquisito quantas pessoas são novas no livro. A Selena ter 18 anos, o Dorian ter 19 anos, tipo, são pessoas extremamente novas. Então, tudo bem que a Selena não é tão madura como a gente pode ver, que ela se acha bastante e tal, é bem prepotente. E o Dorian também ali, ó, dá pra ver que ele é meio que um mulherengo. Então, isso faz sentido, tudo bem, eles não são tão maduros, mas ao mesmo tempo não faz sentido eles serem tão novos e estarem nesses papéis que eles estão atuando neste livro. Mas tudo bem, desconsiderando a idade, bastante coisa aconteceu. A gente teve alguns capítulos do Dorian que ele deixa bem claro o quanto ele desgosta do pai dele. E ele também disse que o pai dele vai fazer de tudo até todos os continentes hastearem a bandeira de Adala. Então dá pra ver que ele pensa muito diferente do pai. Ele também não sabe o que o pai dele tá fazendo na viagem que ele tá. Então ele não tem a menor ideia do que está acontecendo com o pai dele enquanto o livro ali está correndo. E a gente teve um pouquinho mais de esclarecimento em relação ao relacionamento da Celina com o Sam, que eu tinha comentado para vocês que ele aparece em Lâmina da Assassina, que é um personagem importante também, que é outro assassino. Eu vi que eles teriam um relacionamento naquele livro, mas eu não sabia até então que eles tinham tido um relacionamento. Eles tiveram um relacionamento, ela foi beijada por ele.
e ele acabou sendo morto e também foi traído. Então a gente não sabe exatamente quem traiu a Selena ou quem traiu o Sam, mas ela diz que se o Sam tivesse vivo, ele provavelmente teria salvado ela antes de sequer ela ter ido pra Endover, não é o Sevier, como eu falei antes, Endover, nas minas de sal pra ser escravizada, porque, né, ele era amigo dela e salvava ela, enfim. E eles também tinham esse relacionamento. E também acaba contando para o Dorian, porque ele encontra ela tocando piano, ela acaba contando pra ele que ela já teve um relacionamento, porque o Dorian tá com interesses românticos na Selena, embora ele não deva. E o Cal fica falando pra ele toda hora: você não deve se aproximar da Selena, você não deve se aproximar da Selena. O Cal também está se aproximando da Selena, então dá pra ver que ele também tem sentimentos pra Selena, embora ele, né, tenha a honra dele de servir ao rei, servir ao Dorian. Mas o Dorian, ele também está gostando da Selena, mas é claro que os dois têm um pé atrás quanto a isso. E a Selena vê o Dorian como uma pessoa que ela gostaria de beijar, e o Cal como uma pessoa que, ela acha ele bonito, ela acha ele interessante, mas ao mesmo tempo ela acha ele insuportável. É uma coisa meio, eu odeio ele, mas até que ele é legal. Mais ou menos assim. O que mais acontece é que durante os treinamentos deles, um dos campeões, um dos assassinos ali que tá participando, tenta fugir e acaba sendo morto. E o Dorian fala que o pai dele ordenou que todas as pessoas, que todos os campeões que tentassem fugir, seriam mortos pelos guardas. Então ele ordenou para os guardas atirarem para matar. E aconteceu mais um assassinato, mais um ou dois assassinatos desde aquele primeiro. E todos eles têm a mesma característica. A pessoa é destruída, o corpo é destroçado e as entranhas são puxadas para fora e somem. Então some o cérebro e as entranhas e abre tipo do pescoço até o umbigo a pessoa. Então a primeira parte do livro tinha morrido um, eu acho que já morreu mais outros dois campeões do mesmo motivo. Um achado na escadaria dos criados e o outro achado logo agora, antes de eu terminar os 50% do livro. Ele também foi achado, inclusive a Selena vê o corpo dele e vê as partes faltando e tal. Fora isso, eles tiveram mais provas. Eles tiveram uma prova que era uma escalada do lado de fora do castelo, então eles tinham que escalar as varandas, as paredes e tal, e eram 27 metros no ar. E quando eles escalassem esses 27 metros, eles achavam uma bandeira que eles tinham que pegar a bandeira e levar de volta para baixo. Obviamente, quem ganha essa prova é o Caim, ou o Ken, como vocês quiserem chamar, que é o cara que tá ganhando até agora tudo, o Brutamontes, que tá ganhando todas as provas. E a Celina tá extremamente irritada porque o cara tá ganhando todas as provas, porque ela acha que tem capacidade de ganhar todas as provas, mas o Cal falou pra ela não se destacar. E durante essa prova, um dos amigos assassinos dela ali, o Nox, ele é quase morto por outro competidor. E a Celina salva ele de ser morto. Ela desce tudo que ela já tinha subido pra catar ele no ar ali. Eles meio que se penduram numa corda e ela salva ele de cair do castelo e morrer. E assim, nessa prova, especificamente da escalada, ela acaba em 18º lugar. Fica na frente do Nox, mas ele só não é eliminado porque um dos assassinos tinha caído durante a escalada e morrido. Então ela ficou ali muito perto do último lugar, ela fica muito irritada, porque, né, com o treinamento dela da assassina, ela nunca teria parado pra salvar alguém, isso não seria permitido. Ela fica extremamente irritada com isso. E o Cal também fica meio assim, você não deveria ter chamado tanta atenção tentando salvar alguém que morreria, né? Então, até porque o cara é a competição, digamos assim. Aí um desses caras que é morto ali pelo esse assassinato misterioso, que a pessoa fica destroçada, ela não tinha aparecido pra escalada, eles logo descobrem que era por isso que ele não tinha aparecido, é porque ele estava morto. E eles têm mais duas provas que não são descritas no livro, mas a Celina, ela descreve brevemente o que elas foram. Ela fala que são as provas de destreza e rastreamento, e uma delas tinha que fazer alguma coisa no cavalo, lançamentos de dardos enquanto montavam cavalos. Então ela passou em todas essas provas, ela ainda tá lá, e eles estão à beira de uma próxima prova já. Mas eles também estão na época de um feriado, chamado um feriado para celebrar a chegada do inverno e também para celebrar os mortos, chamado Senhun, San Juan, e vai ter uma grande comemoração no palácio e tal. A Celina não é convidada para comemoração, porque, né, ela é a maior assassina de Adderley, enfim. E aí, o Dorian e o Cal proíbem ela de ir e ela fica presa no quarto. E ela ainda tá lendo vários livros que ela ganhou ali do Dorian, né? E quando ela tá no quarto, ela vê, tem uma tapeçaria na parede e ela vê que essa tapeçaria está movendo com o vento e ela acha esquisito, porque parece que tem algo embaixo da tapeçaria. Ela tira e ela encontra uma porta escondida ali no quarto dela, que ela fica tensa para entrar, mas como tá todo mundo nessa comemoração que no palácio, ela entra.
E quando ela entra nessa porta, ela vai descendo várias e várias e várias escadas e ela encontra ao final 3 outras portas e ela decide entrar na porta do meio. Quando ela vai na porta do meio, ela chega até o final e ela vê que tem uma fuga, uma saída. Então ela pode, tipo, cair no esgoto ali, que é no rio. Então se ela quiser, ela pode pegar um dos barquinhos e fugir, porque aparentemente aquela é uma das rotas de fuga do rei. Mas ela decide não fugir, ela quer, na verdade, ganhar a competição e ganhar a liberdade dela, porque ela sabe que se ela fugir, ela vai ser caçada, né, por ter fugido. Então, ela sai daquela porta e ela decide explorar o que tem nas outras 2 portas. Aí uma das portas é muito escura e ela escuta algumas vozes e ela decide não entrar porque ela acha muito esquisito. E a outra porta, né, a terceira porta, ela desce e ela encontra, tipo, ela tá, tipo, num telhado, no teto do salão ali onde tá acontecendo as comemorações desse feriado, o San Juan. E ela vê que todos os campeões estão na festa, estão dançando, tá o Nox lá, tá o Ken lá, tá todos os campeões, tá o Cal, tá o Dorian, mas ela não entende por que que ela não foi chamada. Então ela fica muito chateada, mas aí ela vê o Cal saindo do salão e ela fica com medo que o Cal vá no quarto dela, sai correndo, volta pro quarto. E quando ela volta, ele não tá lá, então ela só dorme. Mas ela acaba sendo acordada depois no meio da noite pelo próprio Cal, porque tanto o Dorian quanto o Cal tentam visitar ela no quarto, porque, né, eles gostam dela. E o Cal dá um anel pra ela que eles estavam distribuindo pras damas durante a festa, como uma forma de se desculpar, digamos assim, porque ela não foi pra festa. Aí ela põe um anel no dedo, ele sai do quarto e ela continua dormindo. E quando ela continua dormindo, ela tem um outro sonho muito maluco, gente. O sonho dela é que ela tinha descido de novo ali nas escadarias e entrado na porta, provavelmente na porta que ela não quis entrar naquela hora. E ela tá ali num lugar que o céu é o chão e o chão é o céu. E tem 2 tumbas. Inicialmente, ela não sabe de quem são. E ela vê que tem várias marcas, chamadas marcas Weird. Eu não sei como é que fala isso. Essas marcas, elas estão aparecendo na história agora com alguma frequência. Por quê? Porque o Ken, algum dia que eles estavam andando ali, ela estava andando ali no pátio com a outra princesa, a Nahemia, elas viram um carrinho e ele estava meio que limpando as coisas onde tinham as marcas. E ela perguntou pra Nahemi se ela conhecia essas marcas. Ela falou, são as marcas weird, sei lá. E aí ela falou, o que que é isso? E ela falou, tu não quer saber. Não queira saber, não pergunte, não procure saber o que elas são. Mas, né, Celina, ficou muito misterioso. Tipo, que mistério é esse? Que eu quero saber o que é isso? E elas estavam, tipo, na volta de uma torre do relógio, assim. E aí, até então, ela não sabe o que que são essas marcas weird. Quando ela tá nesse sonho aí, que ela tá dentro da tumba, ela vê várias dessas marcas com diferentes padrões. E também tem 2 estátuas ali. E ela logo nota que é a estátua de uma rainha e de um rei. E ela vê também que ali, nos caixões deles, tá escrito, nas letras em pedra, escrito Fenda do Tempo. E ela logo reconhece, porque a moça tem uma orelha pontuda, uma orelha de ferro. Então ela reconhece aquilo como sendo Gavin, o primeiro rei de Adarlan, e a Helena, primeira princesa de Terracin, filha de Brennan, mulher e rainha de Gavin. Então o primeiro rei de Adarlan e a primeira rainha de Adarlan. E a Helena resolve aparecer pra ela do nada, falar: Oi, Selena, tudo bem? Um fantasma, e como vocês lembram, o feriado ali que eles estão comemorando é um feriado de Dia dos Mortos também. Então a moça aparece, e ela aparece logo que a Selena tá olhando ali e ela acha a espada do Gavin, que é uma espada que chama Damares, inclusive. E aí ela fala: Não, eu sou a Helena. Ela não é um fantasma. Ela diz que ela não é um fantasma, que ela diz que não está viva, mas o espírito dela não assombra esse lugar. Então, aparentemente, o fantasma tem que assombrar os lugares. A rainha diz pra ela que o Gavin aparentemente está distraindo alguém. Aí a Celina pergunta: tá distraindo quem? Aí ela fala: as gárgulas da torre do relógio, que ela chama eles de 8 guardiões. Ela fala: não tem muito tempo, porque o Gavin tá distraindo eles, mas a gente fala uma coisa. E aí ela fala que as gárgulas, elas vigiam o portal entre os 2 mundos, entre o mundo humano, né, e o mundo ali dos espíritos. E a Helena fala pra ela: você precisa ouvir o que eu disser. Nada é coincidência, tudo tem um propósito. Você deveria vir para este castelo, assim como deveria ser uma assassina, aprender as habilidades necessárias. Algo maligno vive nesse castelo, algo pernicioso bastante para fazer com que as estrelas estremeçam. Essa malícia inclui todos os mundos. Você deve impedi-la. Esqueça suas amizades, esqueça suas dívidas e juramentos. Destrua essa coisa antes que seja tarde demais, antes que um portal tão grande seja aberto que seja impossível desfazer. Você deve vencer essa competição e se tornar a campeã do rei. Você entende as súplicas do povo
Erileia precisa de você como a campeã do rei. A Celina fica, acho que tá me confundindo, né? Não sou essa pessoa que tá procurando, não. E ela fala, não, eles não devem te pegar aqui, se te pegarem tá tudo perdido. Use isso. Aí ela dá um objeto assim pra Celina e fala, isso vai te proteger do perigo. Você foi trazida pra cá essa noite, mas não por mim. E eu fui trazida pra cá também. Alguém quer que você aprenda, alguém quer que você veja. Eles estão vindo. Aí ela meio que some. Aí a Celina, obviamente, não entende nada. Ela tá tipo assim, o que tá acontecendo? Como é que a Lena apareceu pra mim? Ela acorda do sonho, ela tá na cama, mas ela, na verdade, está com este objeto que a mulher deu pra ela, que é um cordão com pingente, que parece tipo um olho. Ela põe o pingente assim e ela entende que o sonho dela, na verdade, foi verdade. Ela se encontrou com o espírito da Helena e ela também vê que a tapeçaria que tem ali no quarto dela tem a imagem da Helena. Então, desde o início, ela estava vendo ali a primeira rainha de Adalo no quarto dela. Então, obviamente, ela não conta isso pra ninguém, ela não conta pra ninguém que ela achou uma passagem, que tem uma passagem que ela pode fugir, inclusive. E no dia seguinte, eles descobrem essa terceira pessoa que morreu por causa do que, sei lá, que tá acontecendo, que tá atacando os campeões. E quando a Celina vê o corpo desse cara, quando ela tá indo em direção à biblioteca, ela vê que tem um monte de marcas weird lá também. Então ela fica pensando, o que são essas marcas weird? Por que elas estão no túmulo lá da Helena e do Gavin? Por que quando ela perguntou pra Nahimia, a Nahimia foi super tipo, você não deve procurar nada sobre isso. Então, por que, né, existe essa tensão? O que é weird? Então ela começa a pesquisar na biblioteca tudo sobre marcas weird e ela comenta um pouco o que ela sabe sobre isso. Ela diz que achava que weird era uma palavra para destino, mas agora ela descobriu que na verdade essas marcas, elas, dependendo do padrão delas, tu pode abrir portais para outras dimensões. Então essa mais ou menos é a ideia das marcas weird. Ela acaba descobrindo isso na biblioteca, mas ela não sabe ler as marcas, ela não sabe qual o padrão, qual dimensão ela tá tentando entender, e não existem muitos livros na biblioteca que expliquem sobre isso. Eu acho que a Nahimia sabe, a Nahimia provavelmente, na minha teoria, tá? Eu acho que ela deve estar relacionada aí com ela ter o encontro com o espírito da Helena, mas eu não sei ainda, é só uma teoria minha. Outra coisa interessante pra comentar aqui é que o Caim, ele acaba falando para a Celina que ele sabe que ela é a Celina. Ele diz, você fica aí... Ai, que isso? Fica aí fingindo que não consegue me bater, mas eu sei que você poderia ser melhor que eu, poderia mirar direito nos alvos, enfim. Ele sabe que ela é a Celina Sardotia, mas ela não conta pra ninguém, ela não conta pro Cal nem pro Dorian, que o cara, né, o mais fodão da competição, sabe quem ela é. E nesse momento que estamos, ela tá dando aulas também pra Nahimia de o idioma comum que eles falam ali, e a Nahimia tá tentando ensinar ela um pouco mais a falar do idioma dela, que a Celina já fala um pouco, mas ela quer aprender mais. E aqui que paramos 50% do livro. E volto com mais atualizações em 75%. Sim, galera, chegamos em 75% do livro. Eu vou dizer que não aconteceu tanta coisa desde a minha última atualização até agora. Na verdade, eu achei que chegou bem rápido 75% do livro, mas a gente teve um grande desenvolvimento da história do Dorian com a Celina, o relacionamento deles. Então, desde que a gente parou de ler lá, que ela tava procurando mais sobre as marcas weird, o que aconteceu é que ela começou a desconfiar muito da Nahimia, porque algum dia ela foi na biblioteca, ao meio da noite, para pesquisar um pouco mais sobre as marcas, porque ela estava num momento ali que ela gostaria muito de saber, porque está acontecendo cada vez mais e mais ataques. E ela descobriu que a Nahimia estava lendo um livro bem complexo na língua que ela teoricamente não fala, né, na língua comum. E ela também respondeu a Selena de um modo bem grosso, digamos assim, falando fluente a língua comum. A Selena falou, tipo, achei que você não conseguisse ler, né, esse tipo de livro. E ela falou, então você é tão tola quanto o resto do povo que também acha que eu não consigo. E depois ela meio que fingiu que nada aconteceu e voltou a fingir que tem sotaque. Então, assim, tem esse mistério sobre a Nahimia, que ela não sabe o que tá acontecendo, porque a Nahimia claramente sabe mais do que ela está indicando que sabe. O que linka lá na minha teoria, que eu acho que na rima tem a ver com o aparecimento da Helena, por exemplo, mas enfim. E agora ela tá desconfiada na rima, ela acha que ela pode estar fazendo as marcas weird, fazendo com que essas pessoas morram, esses campeões, né, morram. Fora isso, tiveram mais algumas provas. Teve uma prova de luta, que a Celina, ela teve que lutar com o Veren, que inclusive logo depois foi assassinado pelas marcas Weird, lá pelo monstro que
ela acredita que saia um monstro dali que mate ele, principalmente porque tem muitas marcas de garra e tal, e o assassinato ele não meio que não condiz com o que um humano faria. Então teve essa prova de luta, que ela basicamente chutou a cara do Veren lá, ela chutou ele, ela nem precisou usar a espada. E ela já venceu. E também teve uma prova de venenos que ela acabou colando e com a ajuda do nosso espírito Helena. Então, o que aconteceu? Um dia, Selena estava dormindo, ela acordou e ela sentiu que tinha uma presença ali no quarto. Ela olhou e era a Helena de novo, né? A rainha. E a Helena falou pra ela: escuta aqui, tu tem que ganhar essa competição. Eu tô aqui pra repetir a mesma história, tem que ganhar a competição, tô aqui pra te relembrar. E ela falou, tô tentando, mas também, né, pra que eu vou ganhar por mim? Aí ela falou, eu vou ganhar por mim, não porque um espírito me mandou. E a Helena falou que era muito importante que ela ganhasse e que ela deveria olhar para a direita se ela precisasse de ajuda, né? Se ela precisasse de um apoio. Então, na prova de venenos, ela olhou para a direita durante a prova e ela viu um dos campeões, o Pelor, enfim, eles tinham que organizar em ordem, assim, do mais venenoso pro menos venenoso, e depois eles tinham que beber o menos venenoso. E ela tava em dúvida se o negócio era água, se era veneno. E ela viu que o cara botou lá o negócio que ela achou que poderia ser água no mais venenoso. E ela lembrou também que, na verdade, ele é especialista em venenos. Ele estava à direita. Então, o espírito da Helena ajudou ela a roubar nessa prova, digamos assim, que talvez ela acabasse envenenada. E ela acabou vencendo ela e o Pelor ganharam essa prova e o resto do povo teve que tomar antídoto. Então tiveram essas provas, a da luta e a do veneno. E foi logo depois dessa prova da luta que ela viu o Veren do jeito que ele tinha morrido. Ela viu o corpo dele e ela foi com o Cal, inclusive, analisar o corpo. E aí que ela viu que ele tinha essas marcas de garra no chão. E ela falou, não foi um animal, porque ele foi mobilizado. Ela notou que cortaram os tendões dele, por exemplo, ele não correr. Então ela tem quase certeza que um ser humano foi lá, meio que cortou ele lá para ele não fugir e aí invocou um monstro usando essas marcas de alguma forma. Né? A gente sabe que essas marcas abrem portais, então faz sentido. Então eles começaram a desenvolver muito esse relacionamento da Celina com o Dorian, né? Eles começaram a jogar bilhar juntos, ele ensinando ela a jogar sinuca, coisa do tipo. E o Cal, ele tá meio que ali com ciúmes, mas ao mesmo tempo ele não se aproxima da Celina, tanto quanto o Dorian. E o Dorian tá claramente ali gostando dela, se aproximando dela. Eu, pessoalmente, eu não achei, assim, tão interessantes nem o Dorian, nem o Cal nesse momento. O Dorian, porque ele não tem coragem de enfrentar o pai e tal, então pra mim ele é um personagem meio meh. E o Cal, é legal que eles têm essa relação de, ai, eu não gosto de ti, mas a honra, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tem o molho, sabe? Então, assim, eu não tô shippando ela com nenhum dos dois, mas ela tá querendo os dois, ela acha os dois bonitos. Mas o Dorian tá se esforçando mais ali pra se aproximar dela. Até que chega o feriado do Yuli, que é um feriado pra comemorar o inverno, eu acho. Que é o dia que a grande deusa deu à luz a seu primogênito, Lumas, senhor dos deuses. O nascimento de Lumas trouxe o amor para Erileia e baniu o caos originado dos portais de Weird. Então é isso que é comemorado ali no Yuli. E eles falam um pouquinho, né? A primeira vez tem uma cerimônia religiosa que a Selena vai, inclusive dorme. E é a primeira vez que eles falam um pouquinho dos deuses. Eu até anotei aqui, ó, tem 3 deuses que eles comentam. Farnor, deus da guerra, Lumas, deus do amor, e Deanna, deusa da caça e das donzelas. Que eu achei super interessante, porque eles ainda não tinham comentado muito dessa coisa de deuses, embora eles usem muito a palavra weird, tipo, é por weird, tal coisa. Pelo amor de weird, não sei. Eles usam bastante essa palavra, mas eles não usam muito nome de deuses, falando de modo geral. Na comemoração do Yuli também até um baile de máscaras ali no palácio para comemorar. A Celina, de novo, não estava convidada para o baile, mas ela resolve ir mesmo assim. Ela pede para a moça ali que veste ela e tal, a criada que ajuda ela, a Filipa, a vestir ela. Então ela ganha um vestido, ganha uma máscara. Ela vai pro baile mesmo assim. E lá ela dança com o Dorian a noite inteira. E todas as damas ficam, ai meu Deus, ela está dançando com o Dorian. Ficam horríveis. O Duque de Parrington lá, que a gente vê ele algumas vezes assim, ele é o cara que tá patrocinando o Cain, né? O Caim, que é até agora o melhor campeão da competição.
Ele também tá lá e tá observando, ele sabe que ela é a Celina. O Cal, ele fica super incomodado porque o Dorian chamou ela pra dançar, porque ele também não queria que a Celina estivesse lá, porque o Duque de Perrington está olhando, e o Duque também tem muita relação com o rei, ele tem medo do que o rei possa fazer em relação a isso, por ela ser uma criminosa, né, tão perigosa, e ele também não quer que o Dorian se apaixone por ela, primeiro porque ele tá com ciúmes, e segundo porque, né, ele vai passar a confiar na Celina, e a Celina é uma assassina profissional, digamos assim. Mas enfim, ela passa a noite inteira dançando com o Dorian, quando ela volta pro quarto, o Dorian vai com ela, taca ali uns beijos nela, beija ela, mas a Celina fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu estou beijando o príncipe de Adarlan e eu odeio o rei, então ela fica meio assim, né? Fica um clima meio esquisito entre eles, mas ao mesmo tempo agora eles já se beijaram e o Cal segue ali com ciúmes. E agora no final ali dos 75% que a gente vê é que o Duque de Perrington, ele está, na verdade, noivo ou prometido para aquela outra moça chatona lá, como é que é o nome dela, gente? Calten, a Caltan, sei lá, que é uma dama ali da corte, e essa dama da corte, ela tá querendo muito Dorian, ela quer muito ser rainha, mas ela tá, né, ficou com o Duque de Perrington, assim, porque sim, e porque é a única opção que ela tinha, e o Duque, agora ele conta, finalmente conta pra ela quem a Celina é, fala que ela é assassina de Adarlan, fala o quanto ela é perigosa, e eles estão combinando de envenenar ela, antes dela lutar com o Caim no duelo final, que tá quase chegando, acho que falta 3 dias pro duelo final. Tem uma prova pra definir os finalistas e depois é o duelo, uma coisa assim. E aí eles estão combinando de envenenar ela, sabotar ela de alguma forma pra ela não ganhar o duelo final, porque segundo ele, o rei quer que ela morra de uma forma muito discreta para o Dorian não perceber que foi proposital. Então a gente tá nesse ponto. O Cal está super desconfiado do Duque de Perrington, ele já notou que ele usa um anel, que os olhos dele ficam meio esquisitos. Então ele tá achando que tem uma coisa estranha com o Duque, ele fica meio de olho. Mas ele também acha que o Duque tá meio de olho nele. E a gente tá nesse ponto que a gente tá quase no duelo final, tá chegando lá. E as relações estão meio que se estreitando ali. A Serena desconfiada da Nahimia, o Cal desconfiado do Duque de Perrington, o Duque de Perrington e a Caltan fazendo esse complô aí contra a Celina. E o Dorian tá só apaixonado mesmo pela Celina. Estamos chegando aí no pico do livro. Estou curiosa para saber o que vai acontecer. E agora eu só volto quando eu acabar o livro. Gente do céu, a Celina acabou de descobrir o que são as marcas weird, os símbolos. Ela acabou de achar num livro que ela tá lendo. Ela acabou de falar as marcas para sacrifícios ao redirect. Utilizando o sangue da vítima, demarque a área ao redor adequadamente. Quando a criatura tiver sido invocada, esses sinais guiarão a troca. Pela carne do imolado, a besta lhe considerará a força da vítima. Então aqui tá a explicação. O Caim ele tem ficado cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu acho que ele tá roubando então as forças das vítimas, e quem tá fazendo os rituais é o Duque de Perrington. Eu acho que faz sentido ser o Duque de Perrington, porque ela já comentou algumas vezes como o Caim tá cada vez mais forte, cada vez maior, como ele tá estranho. Ele ficou olhando as marcas weird. O Duke Perrington, ele já mostrou que ele tem aquele anel bizarro, que ele parece ter magia ou algo do tipo. Vou continuar lendo, mas maluquice, tá roubando as forças das vítimas. Gente, alguém me explica por que a Celina ainda acha que a Nahimia, que tá abrindo os portais... Amor de Deus, moça. Eu achei que fosse mais inteligente, sabe? Ok, a Celina acabou de encontrar o Caim e descobriu que realmente é ele que tá chamando o demônio. A única coisa que eu achei é que ele não era capaz de chamar o demônio sozinho. Tipo, que o Duque chamaria pra ele pegar o poder. Mas aparentemente ele tá fazendo sozinho. Ela descobriu, então que bom que eu não tive que ler vários e vários capítulos dela achando que era Nahimia, porque ela tava malucona aqui achando que era ela. Mas já foi solucionado o mistério. Gente, eu terminei o livro. Agora, nesses últimos 25% aí, eu dei um gás, que eu tava muito curiosa pra saber o que acontecia no final, e vim dar o meu relato do final. Eu sei que a última vez que eu falei com vocês, eu tava falando sobre como eu fiquei impressionada que quem estava controlando o demônio era o Caim e não o Duque de Perrington. Acabou o livro e não teve nenhuma indicação que o Duque de Perrington esteja relacionado com isso. Mas eu ainda acho que ele está relacionado com isso, principalmente pelo que mostra ali no final, que eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho sim que ele chamou o Caim por gosto, por causa disso, por ele poder invocar o demônio ali, né, o Hiderak.
eu ainda acho que ele tá relacionado e, de certa forma, eu estava certa que a Nahimia estava envolvida ali com chamar a Helena, por ela ter ido pro túmulo da Helena, porque a Nahimia realmente consegue invocar a Helena, o espírito dela, então, nesse sentido, eu estava certa. Também estava certa que Nahimia era inocente, tá? Em nenhum momento duvidei dela. E é bom que a Celina notou também, porque ela já tá me irritando, achando que a Nahimia tava fazendo alguma coisa. Mas enfim, eu parei nessa parte que ela tinha acabado de ver o Caim invocando aquele demônio, e o demônio tentou atacar a Celina. Ela só conseguiu se salvar porque ela se deu ali se deu conta de que ela poderia correr ali dentro dos túneis onde ela tava, porque ela tava ali nos túneis ali que são junto do quarto dela, né, os túneis subterrâneos. Ela saiu correndo e foi pro túmulo da Helena, e lá ela pegou a espada, né, a Damares, e ela matou o demônio com a espada. Mas no fim ela voltou machucada pro quarto, porque quando ela foi enfiar a espada, meio que pegou a mão dela ali nos dentes do demônio. Quem salvou ela foi a Nahime. A Nahime entrou no quarto, viu que ela tava quase morrendo já, e salvou ela fazendo um monte de marcas weird ali no braço dela e coisa, e acabou salvando ela, ela ficou ótima. E ela começa a explicar que as marcas weird, embora não exista mais magia teoricamente, no reino as marcas weird não são consideradas magia em si, porém a Nahime, ela esconde que ela usa o que ela sabe, as marcas weird, porque é considerado algo perigoso, né? E se muita gente ficar sabendo disso, inclusive o rei, ele pode abrir portais e usar para o mal, né? E é uma espécie de magia que é permitida sim, mas também escondida, e eles fazem o possível para deixar aquilo meio que por baixo dos panos. Então, por isso que desde do princípio ali, ela tentou esconder que ela sabia sobre as marcas weird. Então, finalmente, depois que a Nahimia salva a vida dela, a Celina finalmente conta que ela é a Celina Sardote. Ela conta que ela não é a Lilian, né? Que até então a Nahimia chamava ela de Lilian. E ela conta isso, a Nahimia fica meio chocada, assim. Eu até achei que ela já sabia, mas não, aparentemente não. E ela resolve dar um nome para a Celina também. Ela fala: Você possui muitos nomes, então também vou nomeá-la. Eu a nomeio Elentia. Elentia? Lentilha. O nome não é Lentilha. E ela fala: Eu lhe atribuo esse nome para usá-lo com honra, para usá-lo quando o fardo dos outros nomes se tornarem muito pesados. Eu a nomeio Elentia, espírito que não pode ser quebrado. Enfim, aí a Celina continua a vida, ela não conta do monstro nem pro Cal, porque ela não quer que o Cal saiba, tenha ali a passagem subterrânea no quarto dela e faça alguma coisa sobre, ela quer manter esse trunfo pra ela. Mas, quando ela vai treinar, ela encontra o Nox e ela fala pro Nox assim: Olha, eu acho melhor tu vazar, porque tá acontecendo uma coisa bizarra por aqui, e acho melhor tu ir embora. Ele pede mais detalhes, mas ela não quer contar do monstro, ela não quer contar do Caim também, e ela acaba contando pro Nox que ela é a Celina Sardote. Ele fica chocado assim e fala: Meu Deus, você é só uma menina. E ele vai embora, ele acaba fugindo do castelo de verdade. Então a Celina ali continua vivendo a vida dela antes do último duelo, né? Do duelo final ali com o Caim. Ainda tem alguns campeões, eu acho que depois que sai. Depois que sai o Nox, são 4 campeões, então eles cancelam a última prova e vão direto para os duelos finais. E a Celina comenta que seguem aparecendo essas marcas weird de giz embaixo da cama dela. E ela segue se pegando com o Dorian, né? Com o príncipe Dorian. Mas ela não conta nada pro Dorian do monstro, ela não conta nada. Ela só tá ali ficando com o Dorian. O Dorian então, ela já tá completamente apaixonado por ela. E o Cal anda meio afastado dela, embora continue treinando com ela. Então a gente chega no dia do duelo final, aí mostra a Kalten, né, a Kaltan. A gente vai sabendo um pouco sobre ela ao longo do livro, porque aparece alguns capítulos que é do ponto de vista dela. E ela tá ali responsável por jogar o veneno no vinho da Celina para ela ficar fraca e perder o duelo contra o Caim. Então ela faz isso, ela põe dentro do vinho. E aí começam os duelos. Então os vencedores enfrentam um a um o duelo, e quem quer que ganhe será nomeado campeão do rei ao final. Aí então tem o primeiro duelo, que é o Caim e o Renault. Aí o Caim ganha em 3 minutos. E aí logo depois é Celina e Kova. E a Celina ganha em 2 minutos o duelo. E é claro que vai para Celina e Caim no final, como todo mundo sabia que aconteceria. Então eles tomam esse vinho ali antes do duelo para relaxar, digamos assim. A Celina bebe e tem aquela amortícia, que é um dos venenos que ela chegou a fazer numa prova, que era transparente, que ela achou que era água. E que não tem cheiro também. Então ela não sente cheiro do veneno, ela bebe e logo o rei fala: Não duelem aí. E ela acha muito esquisito que ele nem deu tempo pra eles descansarem. Mas começa a duelar e a Celina, ela tá drogadíssima. Então ela começa a apanhar, apanhar, apanhar. E o cara joga ela pra um lado, o cara joga ela pro outro. E o veneno começa a dar alucinação e ela começa a ver gente morta.
né? Que nem o moço lá do filme do Sexto Sentido, ela começa a ver pessoas mortas, coisa, o Caim invocando os espíritos mortos. E ela não sabe mais o que é verdade, o que não é verdade. O Cal e o Dorian estão assistindo, mas eles não querem intervir, porque ela pode ser desclassificada, mas eles claramente notam que ela está drogada, né? Que botaram alguma coisa no vinho dela. E eu esqueci de falar que nos 2 duelos, a Celina, ela luta com uma arma que a Nahimia dá pra ela, que é uma arma do povo Elvi, é a terra dela, que ela fala também que seja uma arma de Elwi, que você os derrote, que a madeira das florestas de Elwi derrote o aço de Adarlan, que o campeão do rei seja alguém que entende o sofrimento dos inocentes. Que também foi uma coisa que Helena falou pra ela lá na tumba, quando ela viu o espírito da Helena. Então ela fica com isso na cabeça. E aí, quando ela tá lá vendo os espíritos e coisa, ela tá prestes a morrer, a Nahimia começa a fazer uns sinais no ar, assim, claramente marcas weird. E com esses sinais ela chama o espírito da Helena para a luta ali, porque como ela tá vendo vários espíritos, várias gente morta, a Helena vem e começa a lutar com esses espíritos, começa a lutar com o Caim também, que está invocando esses espíritos. A Celina só consegue ver isso porque ela tá tendo alucinações ali naquele momento. Então, por isso que ela está conseguindo ver o que está acontecendo por baixo dos panos, digamos assim, no mundo espiritual. Aí a Helena fala pra ela assim, tu levanta agora, eu vou te dar um tempo, tu levanta, eu vou tirar o veneno do teu corpo e tu tem que ganhar, então levanta aí. E essa parte que a Celina tá quase morrendo, o Cal também dá muito apoio pra ela. Ele chega na beira do ringue ali, que ele não pode ultrapassar, mas ele chega e fala: levanta, levanta, levanta. Então ele realmente tá apoiando ela. A Helena tira o veneno do corpo dela e a Celina consegue ganhar. Ela consegue ganhar por causa disso. Ela acaba derrubando ali o Caim, após ela não ter mais veneno no corpo. E aí o rei declara ela campeã e o Cal acaba matando o Caim, porque o Caim ia atacar a Celina pelas costas logo depois que ela venceu o duelo, e o Cal mata o Caim. O que eu acho mais impressionante nem é isso. O que é mais impressionante é que o Caim foi a primeira pessoa que o Cal matou, e o cara é o capitão da guarda do rei. E a primeira pessoa que ele matou na vida foi o Caim. Ele fica tipo, meu Deus, eu matei um homem. Eu fiquei assim, gente, que é isso? As habilidades exigidas para um capitão da guarda estão baixas, assim, porque o cara nunca matou ninguém. Mas tudo bem. Ele fica sentindo despreocupado, mas ele matou porque ele queria defender a Celina. Então a Celina tá toda cagada, ela vai pro quarto, começa a se recuperar. E aí que ela começa a falar um pouco mais com a Nahimia também. A Nahimia também explica que as marcas weird que surgiam embaixo da cama dela, quem fazia era a Nahimia. Eram símbolos de proteção. Então ela explica um pouco sobre isso. Ela explica que ela invocou o espírito da Helena também. E ela também fala que logo que ela chegou no castelo, ela percebeu que alguém estava usando as marcas weird para invocar os demônios. E que ela, na verdade, estava matando os demônios que saíam dos portais, porque o Caim chamava os demônios, mas ele não sabia como levar os demônios de volta. Ela falou que há meses e meses ela tá lutando contra demônios e para ela tinha sido muito cansativo. E outro fato é que essa marca Weird, ela, quando a Helena tirou o veneno dela ali durante a batalha e salvou ela de certa forma, apareceu uma marca Weird, tipo, no meio da testa da Celina azul. E o rei viu, todo mundo viu, e ninguém sabe do que se trata e por que apareceu, porque as únicas pessoas que conseguiam ver ali os espíritos, de fato, era a Celina, o Caim, que estava ali no meio, e a Nahimia. Fora isso, ninguém via espírito nenhum. Então a Nahimia pergunta pra Celina, tipo, sabe o que é essa marca weird? Que ela até está falando, não tem a menor ideia, mas aparentemente é algo importante. E a Helena também falou pra ela em algum momento que ela salva a vida da Celina várias vezes porque não se pode negar os laços de sangue. Então provavelmente isso tem alguma coisa a ver com a Celina ser parente, né, da rainha Helena. Enfim, agora com a Celina ganhando e tal, ela só tá esperando o contrato do rei. E aí corta um pouco pro rei falando com o Duque de Parrington. E o que a gente vê é que tem muitas conspirações ali acontecendo com o rei. Primeiro, ele também quer saber o que é a marca que apareceu na cara da Celina, mas ele ainda não sabe o que é. Segundo, ele manda prender a Cauten lá, a moça que botou o veneno na bebida da Celina, porque eles meio que descobrem que ela botou o veneno, mas todo mundo sabia que ela ia botar o veneno, só que eles só tinham que prender alguém. E falando com o Duque de Parrington, a gente descobre mais detalhes, na verdade. A gente descobre que o Duque de Parrington tem sim um poder e ele talvez estivesse usando na Cauten. Ele fala, o rei pergunta pra ele, sua manipulação de Cauten foi interessante.
Você estava usando o poder nela? E ele fala: Não, eu diminui muito recentemente. Ela estava começando a ficar visivelmente alterada, cansada, pálida e até dor de cabeça. Então a gente vê isso várias vezes nos capítulos que a Kalten narra. E o rei comenta: Foi inteligente da sua parte testar ela. Kalten se tornou uma aliada de peso e ainda não desconfia da nossa influência. Tenho grandes esperanças nesse poder. Ken testou os efeitos físicos transformadores e Kalten comprovou a habilidade de influenciar pensamentos e emoções. Gostaria agora de testar todo o potencial de aprimorar a mente de alguns outros. Então, ele também tem o mesmo anel que o Duque de Barrington tem, esse anel que parece ter magia, talvez seja um sifão ou algo do tipo, que é uma coisa que a gente vem a cotar. E ele também fala: logo teremos muito o que fazer em Ereleia, prepare-se. Então a gente descobre que o Duque de Barrington tem sim magia, aparentemente magia mental. A Kalten também tem magia, aparentemente de novo magia mental. Inclusive ela comenta em algum momento que ela vê uma energia saindo do Caim, mas ela acha que ela só tá maluca. Como se fossem asas saindo dele. Então talvez ela veja algo como aura, algo do tipo. Magias mentais. O rei ainda não está claro aí qual é o poder dele, se também é mental ou não. E o Caim, que tinha esse poder, segundo ele, é poder físico. Então talvez o poder dele esteja realmente conectado a abrir portais. Talvez nem todo mundo consiga abrir portais. Ou ele usou a magia em favor do seu físico, algo do tipo, né? Mas a gente vê que, embora a magia tenha sido banida, o próprio rei está usando a seu favor. Então ele baniu a magia pro resto do reino, mas ele usa, de certa forma, para conquistar mais terras como rei de Adarlan. Pelo menos é isso que deu para entender. E fica esse gancho pro próximo livro, porque aparentemente ele tem mais planos, aparentemente ele quer fazer mais coisas em Ereleia. E no final ali do livro ele dá assim o contrato para Celina, ela vai ser livre em 4 anos, e que se ela não fizer exatamente o que ele mandar, ele vai matar o Cal e a Nahrimia e a família da Nahrimia, e que vai fazer ela sofrer muito. Então, a Celina fica muito preocupada, mas ao mesmo tempo ela fica muito feliz porque ela tem essa promessa de liberdade, embora agora ela tenha essa missão, né, ser a capataz ali do rei e matar quem ele pedir que ela mate. Agora que ela é a assassina do rei, né, ela termina com Dorian e fala que não é apropriado ela ter um relacionamento com o príncipe, então abre aí as portas para talvez ela ter um relacionamento com o Cal no futuro, que também fica muito feliz quando descobre que ela terminou com Dorian. A Celina tem uma última conversa com o espírito da Helena, acho que num sonho dela. A Helena só comenta que as pessoas precisam da Celina porque muitas almas sussurram, outras gritam e outras pedem ajuda e todas querem a mesma coisa. E ela fala: quando você estiver pronta, quando começar a ouvir os gritos de socorro, então saberá porque vim até você, porque fiquei ao seu lado e porque vou continuar cuidando de você, não importa quantas vezes me afaste. E é nesse momento que ela fala dos laços de sangue. A Celina fala pra ela: obrigada por salvar minha vida. E ela responde: laços de sangue não podem ser desfeitos. Obviamente eu vou continuar lendo, né? Uma saga que eu pretendo terminar de ler, eu quero ler todos os livros. E contem aqui se vocês gostaram desse formato que eu fiz esse vídeo agora, porque foi tipo um reações, vlog leitura barra resumo. E é isso, me contem o que vocês acham do Trono de Vidro, quais são as expectativas, o que eu posso esperar para os próximos livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!